Boa tarde, meus amores, tudo bem? Me chamo Carliana André, sou aluna de licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal do Campus de Juazeiro do Norte, com polo AB em Jaguari. Hoje viemos trazer uma aulinha sobre função que pode ser desenvolvida para alunos do primeiro ano do ensino médio, visto que o momento em que estamos passando, um momento de pandemia, na qual as nossas aulas presenciais foram transferidas para o ensino remoto, percebemos o quão desafiador está sendo e é a nossa docência. É um momento de aprendizado mútuo, onde iremos trocar bastante conhecimentos. É um momento de reflexão, onde percebemos que um vírus pode acometer inúmeras mudanças em nossas vidas. A docência é linda, é muito bonita, é um papel super importante na vida de cada um de nós, mas o momento é de buscar novas estratégias para que o nosso ensino seja de uma forma não tão prejudicada, né? Visto que não sabemos como será o próximo ano, pois o vírus ainda é muito desafiador, né? Não temos uma vacina, mas vamos utilizar estratégias para que o nosso aprendizado seja de uma forma seja de alguma forma não prejudicial, né? Seja de uma forma que a gente venha a compartilhar os nossos conhecimentos. A nossa aulinha é sobre função. Você sabia que em nosso dia a dia usamos medidas em diversas situações? Pois é, para indicar o comprimento de uma corda, a velocidade de um automóvel, a temperatura de uma região, a profundidade de um rio e entre outras. Toda característica que possa ser expressa por uma medida é chamada grandeza. São exemplos de grandeza: comprimento, área, volume, velocidade, pressão, temperatura, altitude, profundidade, tempo, massa e vazão. Vamos dar um exemplozinho aqui de grandeza associada a um objeto. Vamos supor, por exemplo, que uma torneira tenha permanecido aberta durante 6 minutos, com a vazão constante de 25 litros de água por minuto. Que volume de água terá despejado essa torneira 2 minutos depois de aberta? Como a vazão é constante, né? Concluímos que o volume V em litros de água despejada 2 minutos depois da abertura da torneira é dado por 25 vezes 2, que é igual a 50. Vamos ver aqui na nossa tabelinha. Raciocinando de maneira analógica, podemos construir a tabela abaixo que expressa o volume em litro de água despejada pelo tempo em minutos após a abertura da torneira. Se ela fala que a nossa vazão ela é constante, em 1 minuto, se a torneira despeja 25 litros, em 2 minutos ela vai despejar 50, né? 25 vezes 2, 50. 25 vezes 3, que a vazão ela é constante, 75. 25 vezes 4, quanto é 25 vezes 4? 100. 25 vezes 5, 125. Opa, desculpa. E 25 vezes 6, nós temos que é 150. Nós podemos representar as nossas funções de forma em tabela, que nós fizemos no slide anterior, que o tempo em minuto, ele tem a vazão de 25 litros, uma constante, então o tempo é pelo o volume de água despejado, ou o volume de água despejado é pelo tempo em minutos, depois da torneira ser aberta. Nós podemos representar a nossa função por um plano cartesiano, tem uma imagenzinha aqui embaixo, né? Por um plano cartesiano. E nós podemos representar a nossa função por uma equação. Coloquei aqui uma equaçãozinha que ela diz que y é igual a 8 menos x ao quadrado. Vamos fazer um exemplo.
Se eu tenho para x igual a 6, eu vou substituir na minha função, onde y vai ser igual a 8 menos 6, que eu vou substituir, ele não me disse que x é igual a 6, então eu vou substituir na minha função elevado, vou deixar aqui um pouquinho, elevado a 2. Pronto. Se eu tenho y é igual, quanto é 8 menos 6? 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, para x igual a 6, eu tenho que y é igual a 4. Temos uma função representada em forma de equação, e assim é que nós resolvemos a nossa equaçãozinha, certo? Se eu tivesse para x igual a 7, o que eu iria fazer? Onde eu tivesse a incógnita x na equação, eu iria substituir ela pelo 7, quando eu tiver x igual a 7. Desculpa. X igual a 7, né? Então, ficaria y é igual a 8 menos 7 ao quadrado. 8 menos 7, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, para x igual a 7, eu tenho que y, ele vai ser igual a 1, ok? Sempre que der o valor de x, é só substituir na equação. Imagem, domínio e contradomínio de uma função. A função determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação, em que, para cada valor de x, temos um valor de y, temos um valor de x, temos um valor de f de x. Chamamos x, para cada valor de x, temos um valor de f de x, né, que seria o nosso y. Chamamos x de domínio e f de x, y de imagem da função. A formalização matemática para a definição é dada por, seja x um conjunto com elementos de x e y, um conjunto dos elementos de y. Temos que f x tem de y, nossa função. Assim sendo, cada elemento do conjunto x é elevado a um único elemento do conjunto y. Essa ocorrência é determinada pela lei de formação. Nós iremos trabalhar muito com a lei de formação. A partir dessa definição, é possível constatar que x é variável independente e que y é a variável dependente. Isso porque, em toda função, para encontrar o valor de y, devemos ter inicialmente o valor de x. Como a gente fez aqui no nosso slidezinho anterior, né? Que a gente atribuiu o valor de x, substituiu na equação e encontramos o valor de y. Então, para a gente obter o valor de y, inicialmente nós vamos ter o valor de x. O domínio, o contradomínio e a imagem de uma função são conjuntos importantes para definirmos o que é função e compreendermos melhor o seu comportamento. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, domínio e contradomínio, em que, para cada elemento do domínio e contradomínio, para cada elemento do domínio existirá um contradomínio. Esse correspondente é conhecido como a imagem. Domínio, valores que o x pode assumir. Essa é a definição de domínio. Valores que o x pode assumir. Contradomínio. Na nossa função, quando A tem de B, é o conjunto B. Quando x tem de y, é o conjunto y, o nosso contradomínio. O que mais trabalhamos é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números que mais trabalhamos com função são os conjuntos dos números reais. Imagem. O conjunto imagem é uma função e um subconjunto do contradomínio, formado por todos os elementos. Essa foi a nossa pequena aula, uma pequena introdução sobre função, né?
sobre como ela é representada, como podemos representar uma função, né, sobre tabela, sobre o plano cartesiano e por uma equação. Vimos também sobre imagem, domínio e contradomínio. Obrigada e até mais.